7 vezes das brabas, o Corinthians mantém a hegemonia no Brasileirão feminino. Palmas para o Timão. E depois da festa no Brasileirão, elas já partiram para a Copa do Brasil. Avançaram para as quartas de final da competição nacional, que é um dos assuntos do Copa Delas de hoje. Chega mais! Pela história, até agora, eu acho que além de brabas corintianas, elas deveriam ser conhecidas como brabas hegemônicas, né não? Que tal? É tudo delas, né, minha gente? Não dividem com ninguém. Parabéns para o Corinthians feminino, campeão do Brasileirão, pela 7ª vez. Eu sou Marília Rigoni, apresentadora do Copa Delas, e no debate de hoje eu tenho a companhia da narradora da TV Brasil, Luciana Zogaibe, e da jornalista Aline Bordalo, do Elas em Campo, da Rádio Roquete Pinto, aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Lembrando, gente, que o Copa Delas você acompanha no YouTube da TV Brasil e na Rádio Agência Nacional. Vou começar jogando logo para a Lu, né? Nossa última convidada. No último programa a gente bem falava disso, né, Lu? Desse duelo final entre Corinthians e Cruzeiro. E aí a gente pensava, será que vai para pênalti? Vai ser decidido tudo no tempo regulamentar? Thaís Ferreira foi lá e decidiu logo no iniciozinho do segundo tempo. Você que foi a voz, né, daqui da decisão. É isso, Marília. Prazer estar contigo de novo, também com a Aline. Pois é, foi um grande jogo, né, assim, para coroar esse campeonato, que foi um campeonato onde a gente teve uma disputa maior, né, entre as equipes, onde a gente viu o Cruzeiro, né, se destacar de novo e mostrar também a sua força, também da sua torcida, marcando presença tanto lá em Minas, quebrando recorde, como também, é claro, a torcida do Corinthians. E o Corinthians mantendo a sua hegemonia, né, dentro de campo, sendo realmente aquele time que sabe aproveitar as oportunidades, porque final é isso, é um jogo de poucas, né, chances, de poucas oportunidades. E quem consegue ser mais efetivo é que leva o título. O Cruzeiro teve sim chance, a gente poderia ter tido uma decisão nos pênaltis, né? Teve uma chance, inclusive, no último momento ali da partida. Gabi. Pois é, que acabou sendo desperdiçada. E o Corinthians, então, levantou mais uma vez essa taça, muito merecido, né? Até a Tamires falava no fim, né, que essa hegemonia, isso tudo é conquistado em todos os momentos, né, de treinamento, desde o primeiro dia, apesar do Corinthians não ter começado tão bem na competição e por isso até ter criado uma expectativa de que, quem sabe, a gente pudesse ter um novo campeão. Mas não, o Corinthians soube jogar o mata-mata e a gente já sabia, né, que no mata-mata era um novo campeonato. Não à toa, a partir daquele momento, o Corinthians reverteu também a vantagem que o Cruzeiro tinha, conseguiu levar a decisão para sua casa, soube realmente, e eu acho que assim, a participação do Cruzeiro valorizou ainda mais o título do Corinthians, né? Que teve mais dificuldade esse ano para confirmar esse título e a gente espera que ano que vem o campeonato seja ainda melhor, que a gente possa ter esse público que a gente viu ali nas semifinais, finais, em toda a competição, né? Eu acho que se a gente for pegar, o final foi muito bom, muito positivo, mas a média de público ainda está abaixo, a gente precisa melhorar nesse quesito. E eu acho que os jogos comprovaram a qualidade, né? E a gente sabe que é através dessa qualidade que vai atrair o público para o estádio, né? Sem dúvida. E a gente discutiu muito isso aqui, né? Do apoio dos dirigentes, de gestão, o quanto isso fez a diferença e faz também. Ou seja, a gente sempre apela, né, aos gestores que continuem apoiando para o campeonato continuar se fortalecendo. A gente vê público enchendo, torcida fazendo a festa para as jogadoras, que é isso que a gente espera. Ô, Aline, bem-vinda novamente. Obrigada. A Lu já tocou num ponto que eu queria falar, que é essa questão do Corinthians, né? Que não teve, desequilibrou ali na primeira fase, ficou em vice, mas quando chega no mata-mata, é aquela questão, né? No Corinthians pesa a camisa, pesa a história e é essa experiência, essa mentalidade que, como você bem lembrou da Tamires, né? É uma mentalidade muito vitoriosa, né? Ou seja, a gente conversava muito também, tá tudo em aberto. Não,
a gente sabia que pendia um pouco para o Corinthians, né? A gente até estava estranhando, né? No início do campeonato, a gente sempre comentava, gente, o que está acontecendo com o Corinthians, né? Que o Corinthians demorou para engrenar. Mas aí, quando veio a fase de mata-mata, a gente já meio que sabia, né? Elas sabem, elas estão acostumadas, faz a diferença, né? A quantidade de títulos que o Corinthians tem, né? Acho que são 21 títulos desde que retomaram, né? O futebol feminino. Então, isso significa o quê? Que elas estão acostumadas a jogar final, né? Eu estava até falando para a Lu no nosso programa lá no Elas em Campo, que assim, a criança que faz prova segunda, quarta e sexta, ela não tem mais medo de prova do que aquela que faz depois de 3 meses. Então, é o que acontece com elas? Elas toda hora estão numa final, estão chegando e tal. Mas, assim, exaltando muito também a campanha do Cruzeiro, que foi uma linda campanha. Foi lindo ver um time, assim, fora de São Paulo chegar tão forte, né? A gente sabe que tudo começou com o Ronaldo Fenômeno, que chegou lá, né? Um cara que gosta de futebol, investiu, acho que começou nele mesmo. E eu acho que tem que dar continuidade, porque você falou dos dirigentes, eu vi os 2 dirigentes, depois dessa final, dizendo que vão investir ainda mais no futebol feminino. O do Corinthians chegou a dizer que está pretendendo fazer um CT do feminino do lado do masculino. Olha só que legal isso, né? Só o Bahia tem isso aqui. Pois é, exato. E a do Cruzeiro também, acho que foi a coordenadora que falou, que vai investir ainda mais, porque agora pegou o gostinho de chegar na final. Agora vai querer todo mundo. Exatamente, vai querer encher a Arena Independência sempre, vai querer essa festa toda. Viu que a torcida abraçou, né? Inclusive abraçou desde lá de fora, né? Foi bonito de ver também o ônibus chegando, né? Jogadoras lá nos braços dos torcedores. Foi isso lindo, que a gente, foi lindo. Quem ganhou foi a gente, né? Exato, é esse o ponto. Eu acho que a gente que está aqui sempre conversando de futebol de mulheres, a gente espera esse momento. Então, a gente fez essa festa, assim, a gente ficou na expectativa dessa final justamente porque queria ver isso e há muito tempo que a gente está querendo ver isso aqui no Brasil, né? Parabéns para as 2 equipes. Antes de passar para a Copa do Brasil, né, que como eu falei, o Corinthians já conquistou a vaguinha dele lá, eu quero só para a gente encerrar essa parte do Brasileirão, os nomes para vocês que brilharam, principalmente nessa partida final. A gente teve um Brasileirão que tiveram, cada equipe, a gente teve muitas jogadoras brilhando. Quando se fala em Palmeiras, vem Amanda Gutierrez de imediato, artilheirona, mas Bianca Brasil do Cruzeiro, a própria Marília também. Mas nessa final, para vocês, quem brilhou, quem fez a diferença? Luciano está me olhando? Para mim foi a Zanotti. Para mim foi a Gabi Zanotti. Ela fez uma grande partida, participou assim, intensamente do jogo. Chega, né, para bater recorde, porque no primeiro jogo ela marcou gol, né, foi a jogadora aí com mais idade a marcar, né, também em final de Campeonato Brasileiro. É agora detentora do maior número de títulos também. Então, assim, e fez um belo jogo, né? Então, para mim, foi a Gabi Zanotti, apesar dela ter saído, né, no decorrer ali do segundo tempo, da Thaís ter feito o gol da vitória, mas para mim, o troféu ali da rainha desse jogo ficou para a Gabi Zanotti. No nosso jogo foi a rainha também ou então, não? Acabou que não teve a escolha da rainha, então a gente já deixa aqui registrado que a nossa rainha foi a Gabi Zanotti. Só explicando para todo mundo, a cada final de transmissão da TV Brasil, a Lu e ao lado das comentaristas, elas elegem a rainha ali do jogo, e aí por isso que eu perguntei se ela foi a rainha ou não, a Zanotti. A Zanotti, quando eu perguntei para você, foi um nome que eu pensei, porque de fato ela brilhou muito nas duas, na temporada, mas nessa reta final, mais uma vez confirmando a história da prova, né? Ela faz prova, gente, ela está acostumada com prova há muito tempo e realmente ela foi muito importante, inclusive quase que saiu o gol dela agora nesse último jogo. Inclusive, fazemos um apelo, Gabi, a gente está tentando uma entrevista com você. Se essa mensagem chegar até você, por favor, compareça aqui online no Copa Delas, que a gente quer conversar mais com você. Eu até conversei com ela no campo, né, no gramado depois do jogo, para falar também sobre essa questão, né, dela tão experiente, né? Ela já com quase 40 anos e, assim, vivendo essa revolução, né, do futebol feminino, que passou por o início da carreira onde não tinha, né, quase nada e hoje as meninas podem começar com uma outra realidade. Então, ela transportar também a experiência dela para as meninas e toda essa vivência. Eu falei que eu senti uma certa invejinha, né? Porque eu já tenho um pouquinho mais de idade que a Gabi e, assim,
não pude ter essas mesmas, né, oportunidades, então acho que ela também fala um pouquinho sobre isso. A gente espera ela aqui, né? Sem dúvida. Não, e mais uma vez ressaltando ela, o que a gente admira muito é que chega bem nessa idade em alto rendimento, Sim. né? Ela falou também que é muito sacrificante, são muitas pessoas Sim. envolvidas, né, nesse contexto para que ela consiga performar bem. Imagino que sim, né, com alimentação, com fisioterapia, com tudo, é uma galera ali, né, no entorno dela. Sem dúvida. Bom, dito isso, eu quero saber você, não esqueci não. Quem para você brilhou? Poxa, não tem como escolher outra, né? A Lu falou e a gente já tinha até comentado no programa também, ela realmente é maravilhosa, jogou muito. Você olha para ela assim, é porque a gente tem mais idade, a gente sabe o quanto é difícil, quanto a idade pesa. E você olha, ela é garotona, né? Correndo e decidindo e fazendo esse gol, se tornando a jogadora com mais idade, mais uma marca alcançada, né? Era Tamires, inclusive, antes, né? Que, com 35, que nem era tão. Não tinha chegado nos 40 ainda. Mas a Tamires deu passe também. Deu passe pro gol. Então foi assim, aquele gol experiente, né? De veteranas, né? Exato. Então eu fico assim, triste de saber que daqui a pouquinho ela vai estar se despedindo, né? E o Corinthians também, mas assim, ela está indo até o limite e muito bem, fazendo muito bem o papel dela. E quem ganha também é o Corinthians, né? Claro. Porque ela merece uma despedida hein? No dia da aposentadoria, né? Com certeza. Agora, eu acho que vale a gente ressaltar também a Amanda, né, Gutierrez, por certeza, mais que ela tenha saído, né, com o Palmeiras, porque é o terceiro ano que ela é artilheira, né, do Campeonato Brasileiro. Eu recordo que no momento da eliminação do Palmeiras, ela chorou bastante ali, porque fatalmente ela queria, né, participar, né, dessa final, porque a artilheira, estando jogando a final e tudo mais, mas ela que brilhou também com a seleção brasileira, enfim, então acho que tem que ficar o registro também, porque não é fácil ser artilheira da competição 3 vezes seguidas. Está entre as melhores do mundo, né? Tá na lista. E aí, abrindo esse parênteses da Amanda, é bom a gente até falar um pouco mais dela, porque a Amanda demorou, de repente, a se encaixar ali na seleção, que demorou, de repente, demorou até ser convocada mais vezes. E agora não, agora ela se encontrou, é o nome certo, né? A gente não pode falar, é titular certíssima, porque eu não sou Arthur Elias, mas enfim, mas é um nome certo ali da seleção. E que bom, né? A gente que já entrevistou ela aqui, admiramos demais o papel dela no Palmeiras e na seleção. Bom, antes da gente passar então para a Copa do Brasil, quero só falar num assunto que a gente falou na semana passada, mas eu não estava com a Aline aqui, então vou falar de novo, que são os novos integrantes da elite, né? Os times que voltaram, acessaram a elite novamente, a Série A1 do Brasileirão, que é Botafogo, Santos, Atlético Mineiro e Fortaleza. Aline, me dê sua opinião, o Botafogo está preparado? Olha, eu acho que sim, acho que foi uma grande lição, né? Ter subido e caído no ano seguinte, uma lição a não seguir, né? Então, eu acho que eles aprenderam e vamos ver se conseguem se manter, né? Se as gloriosas conseguem se manter. Eu fiquei muito feliz com Fortaleza, Marília, porque eu morei lá, né? Eu comecei minha carreira lá no Ceará. E assim, eu estou sempre acompanhando, né, de longe e tal. Então, eu até pedi para uma correspondente, a Thaís, participar lá do nosso Elas em Campo, para contar para a gente os bastidores desse Fortaleza forte no futebol feminino. E ela estava dizendo que, assim, isso não vem do dia para a noite, né? Fortaleza subiu. Claro. Nossa, não foi isso. Eles estão fazendo um trabalho já há muitos anos, né, Lu? Eles estão fortalecendo o CT também, investindo. Então, assim, para a gente que está longe, pode parecer que foi uma surpresa o Fortaleza está nesse grupo. É porque a gente não acompanha de perto. Não acompanha de perto, mas não, entendeu? Assim como aconteceu no masculino, né? Que está indo nos últimos anos super longe, né? Final de Copa Sul-Americana, Libertadores. Então, eles fizeram assim, esse investimento, tanto no masculino quanto no feminino. Isso é um exemplo a se seguir. Eu fico muito feliz, estou curiosa para ver o Fortaleza aí na primeira divisão, assim como foi o Bahia, que surpreendeu todo mundo também. Lindo trabalho. Está agora também na Copa do Brasil, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, né? O Bahia foi, poxa, acho que o primeiro time do Nordeste a chegar no mata-mata da Série A1, né? Então, quem sabe ano que vem nós tenhamos 2 times do Nordeste chegando, E é isso que a gente quer, né? Que democratize cada vez mais o futebol de mulheres, né? Dentro do Campeonato Brasileiro, dentro das transmissões e tudo mais. Você falou, só complementando essa questão até do Fortaleza, a gente só espera que
que o masculino não está no melhor momento agora, esteve muito bem, sim. e que acaba que o feminino fica um pouco atrelado. Então, vamos ver. Realmente estou curiosa para saber como é que vai ser ano que vem, porque geralmente, se o investimento cai no masculino, no feminino cai mais ainda. Né? Mas foi bem Veremos. disputada essa dois, né? Foi super disputada. Super Foram jogos disputada. bons. A gente transmitiu aqui as fases finais na TV Brasil, a Lu sabe bem disso. Agora sim, vamos falar de Copa do Brasil, que como eu mesmo falei lá no início, as Brabas corintianas ganharam o título do Brasileirão no domingo. Na quarta-feira, elas já fizeram um jogo contra o Juventude, marcaram 3-0 lá no Parque São Jorge e avançaram para as quartas de final, então, da Copa do Brasil. E nessa semana, então, acabaram os outros matas, né? Os jogos de ida, e só eram jogos de ida. E aí a gente tem os times classificados e o sorteio foi feito e ficou assim, ó. Vai ter São Paulo e Corinthians, justamente o Corinthians vai ter um clássico logo de cara. O Palmeiras e Sport, Internacional e Ferroviária, Bragantino e Bahia. Luciana, que curiosos esses duelos, né? Internacional e Ferroviária, né? O que a gente pode esperar? Bom, já temos aí de cara esse clássico majestoso, né, que foi a decisão, inclusive, do campeonato do ano passado, né? Mais uma vez aí o Corinthians enfrentando o São Paulo. Claro que sempre Corinthians favorito, né? Mas vai ser um jogo bem duro, para mim o jogo mais difícil aí dessa fase, né? Se a gente for olhar Palmeiras e Sport, uma vantagem para o lado do Palmeiras, o Sport acabou rebaixado, né? Uma equipe que, apesar, a gente torce tanto para que os times do Nordeste, né, estejam performando bem, mas o Sport não fez, né? Uma boa campanha. Internacional e Ferroviária é um outro duelo também bastante disputado. O Internacional não fez uma competição legal também no Campeonato Brasileiro. A Ferroviária também começou bem, depois caiu bastante, teve inclusive troca de técnico. Então, fica também essa dúvida. E Bragantino e Bahia também é um outro duelo que a gente tem, assim, bastante, uma disputa bem ali próxima, né? Porque o Bahia, de fato, não diria que surpreendeu, porque surpreendeu no sentido de que a gente sabe que sempre as equipes que sobem têm muita dificuldade. Mas esse ano a gente teve um campeonato também diferente, onde só iam cair duas. O Bahia já veio bem estruturado, conseguiu chegar no mata-mata. Então vai ser um jogo aí também para pegar fogo. Copa do Brasil ficou bem legal, né? Pois é, e a gente falava do retorno da Copa do Brasil, que bom que ela retornou, e ela retornou legal, né? Movimentada, com jogos bons. Só faltou ter VAR, no meu entender, porque faz quando falta, você né? tem um mata-mata, que na verdade não é mata-mata, é só mata, é um jogo Ou só. Ou seja, é mais Mais decisivo decisivo ainda. A gente sabe que a arbitragem brasileira está deixando um pouco a desejar e no feminino mais ainda. Então, eu acho que faltou realmente ter o VAR já nessa fase aí de oitavas, né? Mas, enfim, a gente fica sempre... Vai ter agora, na Eu próxima? acho que sim, agora acho que nas quartas. Não, é sim. porque o comentário que eu ia fazer é que o VAR legitima muito a competição, né? Sim. Traz uma agora seriedade. vai ter aquela competição. A Libertadores vai ter VAR em todos os jogos, A Copa né? do Brasil vai ter aquela dos Isso, técnicos. a Copa do Brasil sim. vai ter Os o técnicos desafio. podem pedir. Meu pai sempre falou isso. Tinha que ser igual no vôlei, o futebol. Sim, o desafio, porque aí, né? fica. Não, você tem uma chance de Vamos pedir. ver você vai pedir isso na prática, Sim, né? Porque claro, a gente sabe tudo que, tem que né? fazer experimento prático. Vamos testar, vamos Na acompanhar. teoria é lindo, Exatamente. Muito bem, eu quero saber, Aline, o que você pode esperar, então, a sua opinião dessa fase da Copa do Brasil. Também é jogo único, né? Então, é aquele jogo da vida. O Corinthians está num bom momento no Paulista, está liderando o Paulista. O São Paulo está lá em quarto, se eu não me engano, está em quarto nesse momento da tabela, ou seja, já esteve melhor. A própria Ferroviária no Paulista está em terceiro, está melhorzinho ali em relação ao Internacional. O que você espera? Quem avança? Vamos logo perguntando a Vamos próxima quem fase. avança, né? Bom, a gente sempre aposta no Corinthians, eu não sei até que ponto assim, o desgaste também vai pesar, né? Porque elas estão vindo de 3 finais, digamos assim, né? E ainda Faz vai uma ter semana, Libertadores, né? ainda tem Mais à frente, Libertadores mais à frente, exatamente. Mas como é um jogo decisivo, né? Único e tal, acho que elas vão continuar ali concentradas. Elas vão querer com tudo. Mas assim, eu só me questiono em relação a isso, ao desgaste mesmo, sabe? Porque uma final é sempre uma final mais desgastante e jogo único mais ainda. Eu acho que assim, o grande intruso, digamos assim, foi o Sport, né? Que foi o único que não estava ali nas cabeças, né? Do Campeonato Brasileiro, né? De resto, acho que todos os times estavam. Estou curiosa também para ver esse duelo, mas acho que o Sport, né, pelo que fez durante o ano, acaba ficando pelo caminho. Aposto muito no Bahia.
Aposto muito, estou gostando bastante. Até pelo comportamento, vamos dizer assim, do Bragantino, né? O Bragantino não engatou realmente a marcha que a gente pode, né, esperava não encantou, dele. né? Exato. O Bahia encantou a gente. Qual é o outro? A gente tem Internacional Palmeiras e Ferroviária. Sport. Internacional, eu vou apostar na Ferroviária. Gente, isso aqui é tudo palpite, tá? Claro. É tipo assim, tô entrando no site, Não é bet, não, não é bet, não. É tipo o grupo aqui, né? O grupo. Eu acho que esse eu não tô preâmbulo é bom. torcendo pra ninguém, não. Esse preâmbulo é bom. Olha, isso aqui não é torcida. Ninguém aqui Não. é clubista, não. Ela está dando uma opinião do conhecimento Não, a dela. gente observa, né, como é que foram as Exato. campanhas durante o ano e a gente fala, olha, esse aqui tem mais chance e tal, mas assim, sou eu falando, entendeu? Tá certo. Mas vamos ver, né? Tá valendo certo. alguma coisa? Você me chama no Tá, próximo? exatamente, tá valendo um abraço. Tá valendo um próximo. Caneta, olha, um próximo caneca linda do Palma delas, né? Um brinde é o nosso palpite Combinado, furado. gostei mesmo. É um bolão. Muito digamos bom. Ô, gente, ainda nesse ritmo de expectativa, eu quero saber o que vocês esperam também do Campeonato Carioca Feminino, que vai começar esse final de semana. A gente está gravando esse programa numa sexta-feira, dia 19. O campeonato começa justamente no sábado, do dia 20, né? O Paulista está rolando, o Mineiro está rolando. E o que a gente pode esperar, então, do feminino carioca, Aline? Olha, eu já gostei porque a regra é a regra normal, né? Não é aquela regra maluca do masculino, né? Ai, que o quinto sim. lugar ganha taça. Então, eu já gostei por aí. É normal, você vai ganhar taça Guanabara. E aí, eu só não entendi aquela parte do time que ganha taça Guanabara pode escolher o mando de campo se for para final. Claro que todo mundo vai escolher O seu próprio casa, né? É o que O eu acho, segundo jogo, né? Sim, Porque- segundo jogo, né? Acho que é o mais lógico. Mas, enfim, tudo bem. Tem gente que prefere jogar o primeiro em casa. Eu já vi essa teoria, porque se você consegue fazer um resultado também no primeiro jogo, o segundo tem vira... sentido, Mas, tá. Fica muito em aberto, Tem que ser né? uma pessoa Mas muito tem confiante. que ser confiante. Vou golear logo no primeiro, no segundo vou decidir. Eu acho que vai ser um carioca muito legal, vão ter times novos, né, disputando, tem Búzios Sim. também, né? Logo de Adorei. cara vai encarar logo de cara vai enfrentar o Flamengo. Pois é. Sim, Pois é, o atual exatamente. campeão. E tem uma coisa interessante também, que vai valer vaga para a Série A3, né? E aí, se o time já estiver na Série A1 e na Série A2, vai para o próximo. Ou seja, os 4 grandes já estão, né? Em Série A1 e Série A2. Então, teremos alguns desses outros, né? Acessando aí. A sessão da Série A3, teremos mais um representante do Rio de Janeiro nessa Série A3. Eu gostei muito. Isso é interessante. Mas, assim, Botafogo tá super forte, né? Mostrou agora, né? Vai pegar muitas dessas meninas que foram campeãs brasileiras do Sub-20. Do Sub-20. Que já estavam, inclusive, já no elenco, estavam, né? Que foi também, que também disputou Sim. o acesso, né? Exatamente. Então, grandes revelações aí. Muito vice, legal né, esse trabalho. Esse trabalho que o Botafogo está fazendo na base. Flamengo a mesma coisa, né? Não preciso nem dizer. O Vasco também está se fortalecendo, Sim, né? Já está sim. contratando, já mandou uma Estruturou. barca embora. Então, Sim. tá bem planejadinho, né? Pelo que a gente está acompanhando. E o Fluminense também, tá vindo forte. Caiu Novo agora, né, técnico, na né? Copa do Brasil, né, Sim. nessa fase, mas foi até bem longe. Então, eu acho que vai ser um carioca de jogos bem legais. Ô Lu, a gente falava aí do Flamengo, atual campeão. Será que vai ser talvez um possível único título do Flamengo na temporada, né? Porque, e essa risadinha minha, por que eu dei? Porque é um Flamengo que tem um investimento muito grande, né? É um dos maiores. E foi muito bem, né, no Brasileiro. E foi bem no Brasileiro, justamente com a chegada da Rosana. Sim. Mas chegou já no meio do caminho, né? Exato. Chegou já no meio do caminho, fez um belo trabalho de recuperação. Acho que o Flamengo hoje tem uma cara, um time, né, que a gente não sabia muito bem, a gente não entendia muito bem até as peças do Flamengo, me parecia meio solto. Hoje não, a gente vê um time com uma cara, com uma tática. E o Campeonato Carioca é uma afirmação, eu acho, para o time do Flamengo. Agora, o que eu espero mesmo desse Carioca é em relação à federação, né, do Rio de Janeiro, que possa fazer um trabalho também junto aos clubes para fortalecer o futebol carioca, porque a gente viu aí no Brasil, a gente já vê uma hegemonia de São Paulo muito grande. Quando a gente olha para o Campeonato Carioca perante o Campeonato Paulista, é uma diferença abissal e, no meu modo de ver, não deveria ser. A gente sabe que em São Paulo tem mais investimento, tem mais dinheiro, o interior de São Paulo é rico, é forte, o futebol feminino lá já está há mais tempo. Mas se nós formos olhar para o lado do masculino,
Os últimos títulos grandes de Brasileiro, Libertadores, estiveram no Rio, né? Com o Fluminense, com o Flamengo, com o Botafogo, foram os 3 últimos campeões de Libertadores. Então, eu acho que a Federação do Rio pode fazer mais pelo futebol feminino nesse sentido, sabe? Para que também os times consigam se fortalecer também mais, porque eu imagino que seja difícil para um time do Rio contratar jogadoras, porque hoje elas querem jogar na vitrine, elas querem jogar em São Paulo, tem um campeonato maior, de maior visibilidade, então isso é importante para que os times consigam também ter mais facilidade de se fortalecer para a disputa do Campeonato Brasileiro e a gente poder ter de volta um carioca disputando a final do campeonato. A gente viu o Cruzeiro nesse trabalho sensacional, então por que não um time do Rio? Né? Elas formam as jogadoras e elas acabam saindo do Rio depois, né? Depois que elas se fortalecem. Que acontece muito, né? Muitas foram pro E até Corinthians. para você atrair, você consegue, você vê que o Flamengo trouxe a Cristiane, trouxe a Glaucia, mas jogadoras que são excelentes jogadoras, fortaleceram em muito a equipe, mas já são jogadoras, né, num momento de carreira diferente. Então, assim, e a gente está vendo que o mercado para o exterior também está aquecido. Então, cada vez vai ficando mais difícil de um time do Rio atrair. Então, está formando também a base, está forte a base. A gente viu a base do Botafogo, a base do Fluminense, a própria base do Flamengo, para poder ver se através da sua base. Mas quando você vai disputar com o Corinthians, com o Palmeiras... Fica faltando. Desnível. Fica um desnível. Então, eu espero que a Federação do Rio possa olhar com mais carinho para o seu campeonato, fazer um investimento. Botar horários bons também, né? Porque a gente tem muita reclamação de horários também. Inclusive, a gente que eu falo imprensa acompanhar, né? Porque tem que ser um horário factível. Não adianta ser 9 da manhã num lugar muito longe, que a gente viu que o próprio Brasileirão teve dificuldade para ter patrocínio, demorou para você ter um patrocínio. Então, eu entendo que há uma dificuldade, mas não sei, precisa fazer alguma coisa para poder movimentar e você ter aí um campeonato aqui no Rio mais forte. Tem times grandes, times que estão... Agora, vamos ter 3, né, na Série 1. Sim. Flamengo, Fluminense e Botafogo. Isso. Então, não é possível que não possa... Recado super dado, Luciana Zogaib. Muito obrigada. Obrigada, Aline, também, pela sua presença. Adorei. Obrigada, valeu. Sempre bom debater isso com vocês, futebol de mulheres. E obrigada a você também que acompanhou a gente. O Copa Delas vai ficando por aqui. O Brasileirão acabou, mas a gente continua trazendo notícias do futebol feminino brasileiro. Semana que vem tem mais aqui no YouTube da TV Brasil e na Rádio Agência Nacional. Acompanhe também nossas redes sociais e fique por dentro dos conteúdos da EBC. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.